Estamos reunidos aqui, você do outro lado, para mais uma meditação na Palavra de Deus. E o tema que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é Busque a Justiça. Ele se baseia em dois textos, dois trechos que estão no livro do Deuteronômio. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver, no capítulo 16 de Deuteronômio, verso 17, verso de 18 a 20, fala assim: Juízes oficiais constituirás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre todas as tuas tribos, para que para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarão suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça. Algumas Bíblias dizem, a justiça perseguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora, passa um capítulo, os mesmos versos de 18 a 20, fala sobre o dever do rei, do governante, né? Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do qual está diante dos levitas sacerdotes. E o terá contigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Eu li na versão Ferreira de Almeida, a NVI difere um pouquinho. Queridos, o nosso Deus é um Deus de justiça. A justiça é uma das marcas do caráter de Deus. Por isso que em hebraico é conhecido como Yahvé Tsidkenu, Senhor Justiça Nossa. O requisito para que Deus criasse todo o universo e para que esse universo se mantivesse é exatamente o seu caráter ser um caráter justo, um caráter imutável, né? E o que a gente pode definir como justiça? Justiça seria o melhor de Deus para toda a criação, para os seres humanos, para os animais, para as plantas. A justiça é o melhor de Deus para toda a criação. Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Antes de criar o homem, né, o Gênesis nos fala que Deus criou o universo e criou esse planeta, que a Bíblia chama de Terra, né? Criou esse planeta. Depois que ele cria o planeta, e Deus resolve criar o homem. E essa criação do homem é um trabalho de parceria entre o planeta que nós vamos chamar de Terra, entre a Terra e Deus. A Terra fornece o elemento físico, né, o barro, e Deus fornece o seu espírito. E esse ser se torna uma alma vivente, se torna um ser humano. E a Terra, ela se sustenta, a Bíblia mostra isso em vários locais, se sustenta pela justiça de Deus. Quando a justiça de Deus é violada, a terra geme, a terra clama, por incrível que pareça, irmãos. Se você for lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Ele falou, quem sou eu? Não sou babá do meu irmão para ficar preocupado pelo meu irmão. Ele já tinha acabado de assassinar o seu irmão. Deus fala, a terra clamou até a mim por causa do sangue do seu irmão que foi derramado. Olha só, irmãos. A Bíblia vai nos mostrando que a injustiça estando sobre a terra faz a terra gemer e clamar. Que coisa incrível isso, irmão. Você vê isso no livro de Oséias, no capítulo 2, no final do livro de Oséias, quando ele fala, se preocupem com o seu próximo, se preocupem em seguir a minha lei e o meu mandamento,
que eu vou sarar a terra. A terra vai clamar a mim e eu enviarei chuvas. E você vê isso no livro de Amós, você vê no livro de Miqueias, você vê no livro de profeta Isaías, no livro de Ezequiel. É permeado de, como é que eu posso dizer, de responsabilidades, tá? Do ser humano para com o seu próximo, para com a Terra, para com o planeta, com a criação. Senão isso vai gerar injustiça e isso vai trazer algo muito ruim. E trouxe algo muito ruim ao longo desses séculos. A ciência, esse ser vivo, a Terra, a, a ciência já testa isso, a biologia já testa, a botânica já testa. Foram feitos experimentos com árvores, que as árvores se comunicam, emitem frequências que podem ser sonoras, que são captadas por animais e por outras árvores, coisa interessante, né? E fizeram experimentos até quando um homem se aproximava com uma motosserra, ela emitia uma espécie de um grito de dor. E havia uma comunicação entre as raízes, então as árvores se comunicam uma com a outra. E quando o homem vem e arranca aquela árvore, a natureza reage. Reage como? Desertificando aquela terra. Por isso que na Amazônia já existem vários lugares, devido às queimadas, que aumentaram muito, muito nos anos recentes, já estão lugares que foram completamente desertificados. Então, repare, irmãos, a natureza sempre vai reagir. Quando o homem usa de injustiça contra o seu planeta, contra o seu próximo. Nós estamos vendo um aquecimento cada vez maior da Terra. A temperatura tem cada vez se elevado mais. A ciência atesta que isso vai causar grandes problemas. Causar problemas no nível dos médios dos mares vai subir, a temperatura vai causar desequilíbrio completo no planeta e pode virar um grande catástrofe global, algo que pode trazer consequências nunca inimagináveis, né? Por causa de quê? Por causa da injustiça do ser humano. E com isso, quando isso acontecer, vai estar se preparando o reinado do anticristo, né? Que terá um controle sobre todo o planeta. Qual é a marca desse reinado que o Apocalipse nos fala, que a carta de Paulo aos Tessalonicenses nos fala? A marca desse reinado é da injustiça. Colossenses capítulo 1 diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do amor de Deus, né? Quando nós entregamos a vida a Cristo. Então, reparem, se tem um império, existe uma organização por detrás disso. E esse império é mantido por meio de mentiras, por meio de fake news. Por isso que o príncipe desse mundo, o próprio Satanás, é conhecido como pai da mentira. Né? A mentira, ela permeia a cultura humana de uma forma muito visceral. As pessoas se acostumam com a mentira, as pessoas geram fantasia. Até as histórias de amor são histórias fantasiosas. Que muitas vezes a gente vê, muitas vezes são histórias de luxúria, de fantasias, de dominação. E muitas vezes, por se apegarem a fantasias, o relacionamento entre o homem e o seu cônjuge, entre o homem e o Deus, muitas vezes é quebrado por causa disso. Por quê? Porque não se baseiam em verdades. Agora, reparem, irmãos, isso é tão sério, que Deus, devido à maldade humana ter chegado num nível tão grande, e a injustiça para com o próximo ter chegado num nível tão grande, o clamor da terra foi tão imenso que Deus resolveu destruir todos os seres humanos no dilúvio, preservando apenas a família de Noé. Sodoma, que a gente pensa que foi destruída por causa da sua devassidão, na realidade, Deus fala para o profeta Ezequiel que ela foi destruída por causa da indiferença para com o pobre e para com o necessitado. Então, repare como, e você vê isso também lá no capítulo 46 de Ezequiel, quando Deus manda instituir os juízes, magistrados, quando o povo voltasse do exílio, para que a justiça acontecesse em todo
a terra de Israel para que Deus mandasse as chuvas e a fertilidade da terra no tempo certo. Então, tudo isso, irmão, mostra que existe uma conexão. Nosso Deus é um Deus de amor. Claro que ele é um Deus de amor, mas o próprio fato de ele ser justo é uma prova de amor. Todo o universo é permeado pelo amor de Deus. Então, quando a gente voltando agora para esse texto de Deuteronômio, nós estamos vendo uma sociedade que está prestes a ser estabelecida pelo povo de Israel na terra prometida, né? E Moisés, que guiou esse povo durante 40 anos, né? Tirou o povo do Egito, guiou pelo deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu, com exceção de Caleb e Josué. Os filhos dessa geração cresceram, se tornaram adultos, estão próximos de tomar posse da terra prometida. Deus fala para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Então ele sobe o monte Nebo, ali na altura da Jordânia, e faz um discurso de despedida, né, do seu povo, que ele vai morrer logo em seguida e vai passar o comando para Josué. E esse discurso está registrado no livro do Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda interpretação da lei, ou segundo modo de apresentar a lei de Deus. Então, repare, esse livro do Deuteronômio ele é repleto de avisos sobre as armadilhas que o povo de Israel ia encontrar na terra prometida. E traz também descrições terríveis de consequências que se abateriam sobre Israel se ele falhasse na sua missão de tomar posse da terra, não ser e implantar um reinado teocrático, com Deus no centro da vida deles, um reinado de amor e de justiça. E Israel vai falhar nessa missão. E Moisés está consciente que tudo do mal que poderia vir sobre esse povo, caso Israel se conquistasse a terra, mas permitisse que a cultura daqueles povos entrassem e contaminassem o povo. Por isso que ele está falando: persigam a justiça, coloquem juízes em toda a terra de Israel, para que julguem com justiça, utilizando a lei de Deus, a Torá, que nós estudamos hoje no direito como direito mosaico, né? Que era a lei, a constituição daquele povo, que o povo deveria obedecer àquela lei. É claro, queridos, que Moisés não está iludido, né? Porque ele sabe o que é a natureza humana, ele foi um dos maiores dos profetas de Deus. E ele sabe que a justiça perfeita nunca é alcançada porque nós estamos num mundo caído, lidando com pecadores. Mas ela deve ser perseguida, ela deve ser buscada, ela deve estar como alvo para qualquer sociedade se manter. E algo tão incrível aqui no verso 19, que Moisés está falando para que não aceitem subornos. Porque aí ele não fala de corrupto, ele fala do justo, porque o próprio justo pode se corromper à luz de um suborno. Um juiz correto pode se corromper, pode cair em tentação. Depois, aqui no capítulo 17, ele vai falar do governante que tem que estar na sua mente o bem da nação, buscar o bem da nação. O governante não está acima do seu povo. Os reis não estão acima do seu povo. Eles eram súditos do próprio Deus. Então, é por isso que ele fala que os sacerdotes iam escrever um pergaminho para ele, com toda a lei de Gênesis a Deuteronômio, para que o governante lesse aquilo e tivesse sempre a lei de Deus diante dos seus olhos, para que ele fosse um instrumento de justiça. E também Moisés alerta no Deuteronômio que o grande perigo que eles vão encontrar vai ser dentro do próprio povo se levantar falsos profetas, falsos pregadores, com a intenção de desviar o povo e perverter a sociedade. E eles vão crescer se o ambiente de falta de justiça existir. Então, reparem,
Ele está dizendo que a justiça deve ser buscada de qualquer maneira. Deve estar na mente das pessoas, deve buscar ela com todo como objetivo. Para quê? Para que a terra ficasse fecunda. Ele cita até o caso no livro do Deuteronômio, você pode ler depois, o caso até de encontrar uma pessoa morta no meio do caminho e um homicídio foi cometido e não se sabe quem foi que cometeu. Então ele fala que da cidade mais próxima do cadáver tem que chamar os anciãos, chamar os juízes e eles vão decidir se primeiro se tem algum paradeiro com relação àquele cadáver que está ali. Se eles não conhecerem, eles vão ter que pegar uma novilha, torcer o pescoço dessa novilha, pegar o sangue numa bacia, jogar o sangue na terra e lavar as mãos e dizer: Senhor, não puna a nossa terra, não amaldiçoe a nossa terra, porque nós estamos limpos do sangue desse homem. Olha que coisa, irmão. Como é sério isso. E o interessante é que esse foi o gesto de Pilatos. Pilatos, quando tinha espancado Jesus, né? Já tinha mandado Jesus ser chicoteado, apresenta para o povo e fala: olha, ele é justo, ele é inocente, eu vou soltar ele e vou manter Barrabás preso. O que o povo diz? Não, não, crucifica, crucifica. Aquele mesmo povo que uma semana antes clamou Hosana, que botou palmas no chão, veste no chão para que Jesus entrasse em Jerusalém montado num jumentinho, grande parte desse povo estava ali pedindo a morte de Jesus. Porque uma semana de fake news plantada pelos sacerdotes mudaram a cabeça do povo. Aí Pilatos fala: mas ele não fez nada, ele é um justo, crucifica. Aí Pilatos vai repetir o gesto desses anciãos, talvez até sem saber. Vai chamar tragam-me a bacia com água. Ele lava a mão diante de todo o povo e diz: estou limpo do sangue desse justo. É como se ele dissesse: nós, gentios, estamos limpos do sangue desse justo. E aí os judeus ali dizem que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. E essa palavra tem se concretizado ao longo dos séculos. Então, irmão, o que a gente vê? É o tempo todo a justiça ligada à terra. O tempo todo, por isso que Moisés está falando, a busca da justiça tem que ser exaustiva, incessante e intransigente, porque vai ser a própria respiração da nação, é o sangue vital da nossa sociedade. Porque se não acontecer isso, haverá uma dissolução social. É uma garantia de ferro de viver e possuir a terra que Deus nos dá. Não há outra forma. E o que a gente vê? Eles não cumpriram isso. Não cumpriram isso. Cometeram injustiças em cima de injustiças contra o seu próximo. O reino foi dividido em dois. O reino do norte foi destruído pelos assírios. O reino do sul foi destruído pelos babilônios. A terra deixou de existir, perderam tudo, foram para o exílio. E a terra descansou durante o exílio das maldades que eram cometidas sobre a terra. Ela, durante 70 anos, 10 períodos de 7 anos, 10 sabás, a terra descansou da injustiça. Então, reparem, irmãos, qualquer governante deve buscar a justiça. Qualquer governante tem o dever de respeitar as instituições de justiça. Todo governante que ataca as instituições, os tribunais, os magistrados, ele está dando um tiro no próprio pé, irmãos. A história nos mostra isso. Napoleão fez isso. Logo depois da Revolução Francesa, Napoleão se torna o bastião da Revolução Francesa, né? E começa a fazer as guerras napoleônicas. E, a partir de um momento da sua vida, ele se autodeclara imperador e se declara a própria lei. E com isso a França foi derrocada. Primeiro ela foi derrocada na guerra contra a Rússia e depois seguiu-se uma derrocada com fome, com miséria, com caos. Hitler fez isso na Alemanha, quando o nazismo chegou e se implantou e o Estado de Direito deixou de existir. Stalin fez isso na Rússia,
E anos depois teve consequências gravíssimas, além de milhões de pessoas que morreram. Então, irmãos, eu poderia citar vários exemplos de história. Então, qualquer governante que tenha o mínimo de temor de Deus no coração, ele tem que respeitar as instituições de justiça, os tribunais, os supremos tribunais, aqueles que estão ali para garantir a aplicação da Constituição. Se isso não acontece, a terra é amaldiçoada, irmão. E o caos entra. Esse é o objetivo de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir, implantar o caos. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando mostra a importância que isso tem no nível coletivo, mas também tem no nível hoje também individual de cada pessoa. Nós estamos numa sociedade que tem se transformado, onde a solidão tem campeado muito, onde o número de depressão, de estados clínicos de depressão tem aumentado, suicídios. As pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, cada vez centradas mais em si. Então, irmãos, isso tudo vai nos mostrando que existe um processo em curso. E aí, a coisa mais linda que eu vejo nisso tudo, no meio desse panorama meio caótico que eu estou falando, é, primeira coisa, a injustiças humanas levou Jesus Cristo para a cruz. Como ele precisava ali no Getsemane, de um apoio amigo, né? Alguém que orasse junto com ele naquele momento de agonia, aquele suor sangue. E ele mesmo tinha dito que todos iriam abandoná-lo. Enfim, a injustiça humana levou Jesus para a cruz, a morte vicária de Jesus. Por outro lado, possibilitou que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, viesse habitar nos nossos corações. Então, essa presença do Espírito em nós, ela é o maior tesouro que o cristianismo pode nos dar, que o Evangelho nos dá. Principalmente nesse ambiente de solidão que nós estamos vivendo. Alguns anos atrás, muitos anos, mais de 20 anos, eu tinha um chefe que eu gostava muito dele, e ele era chinês naturalizado, e ele contava a história que o seu pai, há 40 anos atrás, reunia ele e as suas irmãs, e ele comprava, junto com a sua mãe, e comprava um porco, era um empresário chinês, né? Estava há muitos anos no Brasil, e ele mesmo preparava aquele porco nos cubinhos, cortava para fazer um prato delicioso. E todos os irmãos estavam ali ao redor da mesa. Era um momento de comunhão da família. O pai morreu, a mãe faleceu. Anos se passaram, ele foi visitar a irmã, e quando ele chegou, foi almoçar com a irmã, na casa da irmã. Ninguém à mesa, cadê os filhos? Está cada um no seu quarto com o seu iPhone. Então, hoje nós vivemos esses tempos de solidão, tempos que as redes sociais, elas bombardeiam as mentes das pessoas com cada vez mais situações de injustiça, de maldade, e as pessoas vão tendo síndromes, medos, se isolando. Então, a gente vê que a Terra começa a precisar desesperadamente de compaixão, de relacionamento um com o outro, de uma justiça social. Deus quer que a gente tenha responsabilidade social. O Salmo 41 fala isso, irmãos. Quando o homem que se preocupa com o pobre, Deus afofa a cama, Deus cuida daquela pessoa na sua doença, Deus abre os caminhos. Então, é você ter compaixão com aquele que é feito à semelhança e imagem de Deus. E hoje nós vivemos esse tempo de uma religião intolerante, de um racismo crescente, de misoginia, tempos muito violentos que estão acontecendo. E isso tudo, irmãos, vai ter reflexo. Mas, por outro lado, a presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, tem que ser o poder que a gente vai lançar a mão para enfrentar esse tipo de situação, irmão. Enfrentar esse isolamento social.
O Espírito Santo quer nos transformar na imagem de Jesus Cristo, por isso que ele fala: entre na porta do seu quarto, feche a porta do seu quarto e fale com teu Deus que está em secreto. Para que diante de situações de injustiça você possa levantar o seu clamor, situações de injustiças na sua família, nos seus relacionamentos, na sua cidade, no seu país, enfim, que você possa ser um instrumento para que Deus possa vir sarar a terra, curar a terra. E nessa caminhada nós vamos corrigindo erros de comportamento, erros do passado. Eu me lembro de uma pregadora americana, acho que vocês conhecem, a missionária Joyce Meyer, tem um ministério mundial, né? E ela conta, nos seus livros, que ela passou por uma experiência quando primeiro ela passou por uma experiência muito dolorosa na sua vida, que eu vou dizer aqui que foi. Enfim, mas ela se casou, entregou a vida a Jesus, e ela sabia, no fundo do coração dela, que ela tinha esse ministério. Mas esse ministério nunca avançava. E ela perguntando a Deus, consultando o Espírito Santo, e um dia o Espírito falou com ela, falou: Joyce, enquanto você não respeitar a autoridade do seu marido, a sua vida não vai avançar. Seu marido é um homem bom, é um homem que te ama, não é um opressor, ele é cristão, mas é importante que você o respeite com uma autoridade dentro do seu lar. E ela, quando o Espírito revelou isso a ela, nessas conversas com o Espírito Santo, ela chegou e falou: mas eu tenho muita dificuldade com relação a isso, porque desde bebê o meu pai me violentava até a idade de 16 anos. Semanalmente ele entrava no meu quarto e me violentava, até a idade de 16 anos, até eu sair de casa. Então eu tenho muita dificuldade em reconhecer a autoridade masculina por causa disso. E o Espírito Santo falou: sim, nós sabemos que foi muito ruim, mas você tem que superar isso. Porque esse sentimento de autopiedade, eu não posso fazer nada enquanto você estiver nutrindo isso. E suas palavras, elas têm que ser palavras de poder, porque eu estou em ti, o Espírito Santo falando para ela. E não essas palavras baseadas nos traumas do seu passado. Você tem, senão o seu lar, a terra do seu lar, vai ser que nem a terra de Israel, que foi destruída. Foi destruída pela injustiça. Então, o que acontece no nível da terra tem que acontecer também no nível individual, dentro do nosso próprio lar. E ela foi se conscientizando disso, permitindo que o Espírito trabalhasse nisso, e conseguiu ser essa pessoa que abençoa milhões de vidas com seu ministério, com sua família. É tão importante isso, irmãos, porque uma mãe, ela pode destruir a vida de um filho. Um pai pode destruir a vida de um filho se tiver palavras que vão assassinar o filho, como você não serve para nada, você não presta para nada. Vai tornar aquela família uma terra amaldiçoada. Porque a palavra tem poder, irmãos, a palavra tem poder. E o Espírito Santo quer nos levar para a terra prometida, né? Está nos conduzindo para o nosso lar celestial, para a nossa Canaã celestial. A gente não pode ficar que nem o povo de Israel, que faltava 11 dias para entrar na terra prometida, e por causa de uma injustiça, por causa de uma atitude errada, teve que dar volta no deserto por mais 40 anos. Nós precisamos colocar como esse governante a palavra de Deus diante de nós. A fé vem pelo ouvir da palavra, e por meio da fé, a gente, com a ajuda do Espírito Santo, vamos caminhando, irmãos. Em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, diz que Abraão foi chamado por Deus e fala: vem comigo para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ele foi sem saber para onde ia, mas ele sabia quem era o companheiro de viagem dele, né? Nós sabemos quem é um companheiro de viagem nessa nossa existência aqui. Nós temos consciência da pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos,
Essa meditação, isso tudo que Moisés colocou no Deuteronômio e que o povo de Israel não obedeceu e por isso eles perderam tudo e a palavra de Moisés se cumpriu, isso acontece no nível individual, no nível social do nosso país. Nós devemos buscar a justiça, nós devemos fazer o que tiver ao nosso alcance para defender as instituições que garantem a justiça. Romanos diz que os ministros de Deus, os ministros que aplicam a justiça, são ministros de Deus para aplicar a justiça. Então, nenhum governante pode querer sabotar isso, senão ele se torna um instrumento do diabo. Ao mesmo tempo que acontece no nível da nação, também acontece no nível individual no nosso lar. Então, temos que ter também essa preocupação, né, de buscar o Espírito Santo, de pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele vá nos transformando, para que a gente vá corrigindo as nossas injustiças, porque nós somos pessoas muito falhas, Deus está muito preocupado conosco. A obra do Espírito Santo é essa obra magnífica de nos transformar na imagem de Jesus Cristo, de anular o poder do pecado dentro de nós, mas tem que ter a colaboração nossa, irmão. Tem que ter a colaboração nossa. A injustiça, ela traz doenças psíquicas. A injustiça destrói o planeta. Nós precisamos da justiça de Deus nas nossas vidas. E saber quem é o nosso companheiro de viagem. Eu conto um testemunho pessoal que aconteceu na minha vida. É claro que você deve ter também testemunhos maravilhosos do que o Espírito Santo fez na sua vida. Mas apenas para ilustrar essa presença do Espírito Santo. Eu perdi minha mãe muito cedo, com 15 anos de idade. E meu pai ficou completamente perturbado com a morte da minha mãe. E logo em seguida eu fui para um colégio interno militar, onde eu fiquei muitos anos dentro da carreira militar. E foi um período dificílimo, porque eu me senti profundamente só, né? Sem apoio da família, sozinho. E eu tinha muito problema de asma, e, e as crises eram terríveis. Enfim, foi um período dificílimo. E olhando para trás, eu não consigo entender como eu sobrevivi tantos anos. E eu me lembro que quando eu fiz 64 anos de idade, olha, eu estou com 66, há 2 anos atrás, eu fui lá no subúrbio da Penha, num lugar onde eu cresci, antes de entrar para a Marinha, depois me casar. E eu morava num conjunto residencial muito bonitinho, que existe até hoje, o IAPI da Penha. E eu me lembro que minha mãe me levava de mão dada até uma igreja católica que tinha em Olaria, que tem até hoje, a igreja de São Geraldo. Era uma caminhada assim, de torno de uns 3 quilômetros. E eu resolvi fazer essa caminhada há 2 anos atrás. Eu fui andando para aqueles lugares, todos, que minha mãe me levava. Olhando as pessoas, olhando os prédios, aquelas memórias todas, né, da nossa infância. E o que, que a vida, né, me lembro que desde a idade de 7 anos de idade, né, quer dizer, mais de 50 anos, a minha vida avançou e eu fui me lembrando, e aquilo foi enchendo meu coração e eu percebi, queridos, que nesse tempo eu nunca fiquei sozinho, que a presença de Deus estava em mim de uma forma me protegendo, me guardando, me trazendo até aqui para falar com você. E quando eu cheguei na porta dessa igreja, a igreja de São Geraldo, lá em Olaria, ela estava fechada. E estava uma senhora, eu fui na secretaria, tinha uma senhora lá. Eu falei, senhora, eu sou pastor, e eu moro em Brasília, e eu vim aqui na minha infância com minha mãe. Tem como a senhora abrir a porta? Eu gostaria de entrar nessa igreja e orar. Ela, claro, uma senhora muito gentil, abriu a porta da igreja. Eu entrei e eu me sentei no lugar onde minha mãe estava. Me lembro que ela tinha uma voz muito forte. Ela cantava aqueles hinos, né, na igreja durante as missas, com a voz forte. Eu sentei ali e fiquei de joelhos e agradeci. Não tinha mais o que falar, só agradeci a presença do Espírito Santo.
que mesmo apesar de tantas dificuldades, não permitiu que a minha terra fosse uma terra arrasada pelas dificuldades que enfrentei e que deformassem o meu caráter que eu recebi dos meus pais. Uma gratidão imensa, irmãos. Então, quando eu compartilho essa mensagem contigo aí, para mostrar como a justiça de Deus está atrelada à terra, está atrelada ao teu próximo, ao teu semelhante, que tudo isso deve ser preservado, buscado, que deve ser protegido. É uma maneira que a nossa terra seja sempre um lar próspero, um lar abençoado por Deus, uma cidade abençoada, um país abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém?